discernimento espiritual adequado, porque senão a gente fala e acredita em bobagens. Uma coisa que tem me chamado a atenção de um tempo para cá é que eu tenho escutado muitas pessoas falarem coisas nos altares que na verdade provém de fontes duvidosas. Quando a gente vai investigar um pouco mais, acaba descobrindo que a pessoa é daquele que falta no culto e compra 73 DVDs de pregação e escuta em casa. E o que é pior, não lê a Bíblia, acredita no que o pregador falou lá e depois vem repetir aqui para o povo de Deus. De modo que, meus amados, quero que vocês estejam seguros de que eu não saí da minha casa para criticar a quem quer que seja, mas saí da minha casa para ministrar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu não fui treinado para subir no altar e vir com achaques ou axiologia. Eu vim aqui e isso é o que Deus mandou que eu fizesse em todo lugar onde eu fosse, ministrar a palavra de Deus sempre. Outra coisa também que eu quero que você saiba é que se você veio cá enganado com esse pregador, desengane-se, porque não vim falar o que você quer ouvir, vim falar o que você precisa ouvir. Glória a Deus, aleluia. É diferente, irmãos, amém? Uma outra coisa que é muito séria, e eu já estou falando um pouco neste tom também, porque fiquei sabendo que esse culto é um culto diferente, onde boa parte dos trabalhos estão voltados para a instrução e o esclarecimento de pessoas que são obreiros na casa de Deus. Quem aqui que está e não é, certamente será, se for fiel, porque você não veio aqui à toa. Não há acasos com Deus. Amém, irmãos? Amém. Ainda sentados, tudo já está abençoado, está uma bênção, mas eu quero que você curve sua cabeça para a gente fazer uma oração. Nesta oração, não peça para o cachorro, nem para o papagaio, nem para o vizinho doente, nem para você mesmo, mesmo que esteja doente. Não lembre de você, lembre da palavra de Deus. Naquilo que você lembrar de você, lembre assim: Senhor, cuide da minha vida espiritual, porque é isso que eu quero que você peça. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor tem um propósito. É certo, Deus, que o Senhor já tem propósitos com todas as pessoas que estão aqui há muito tempo, alguns mais, outros menos, porque o Senhor tem chamado pessoas assim como me chamou. Deus, mas neste momento nós queremos te pedir, não que o Senhor apenas me abençoe para eu falar aqui, mas também, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, abra as nossas mentes e, sobretudo, Senhor, que o Senhor quebre a nossa vontade para que a gente possa ouvir a sua palavra, mas, sobretudo, que a gente possa ouvir e praticar, porque diz a sua própria palavra que nós não podemos ser ouvintes esquecidos. Não nos deixe ser ouvintes esquecidos, ó Senhor. Cuida de nós, abre o nosso entendimento e se conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amados, eu quero pedir a vocês que abram suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 10. Amados, quando eu perguntei ao irmão Jorge exatamente do que se tratava, ele me falou que era um trabalho com obreiros. Fico feliz por essa igreja pensar nisso. E ele me disse que eu deveria deixar que Deus me usasse na questão entre o obreiro
e questões de família. E eu considero esse tema realmente muito importante. Mas se eu tivesse que dar um nome, e eu dei um nome, se vocês me permitem, eu coloquei um nome. Eu gosto muito de ler os sermões dos irmãos de 200 anos atrás, de 300 anos atrás, e eu percebi que os irmãos antigos colocavam títulos em sermões, títulos longos. Atualmente, sequer por causa do marketing e da propaganda, os pregadores se esforçam para colocar aqueles títulos desse tamanhozinho que parece mais uma peça de comercial do que um sermão. Né? Por exemplo assim, devolvendo a afronta. Devolvendo a afronta. Só se for do inimigo, porque a afronta de alguém, Deus não mandou devolver. Jesus falou que era para perdoar. Minha Bíblia diz isso. Vocês não me levam a mal? Eu sou baixinho, mas eu sou meio bravo. Vocês não me levam a mal? Mas também não mordo, não. Tem um hino que eu não gosto muito, porque ele fala do mesmo assunto. Sabe aquele hino que fala assim, que aquele que te viu na prova não te ajudou? Irmãos, isso aí é um hino que ensina as pessoas a se atacarem mutuamente. Outra coisa, quem diz que crente está em palco? Glória a Deus. Crente está em altar. Paulo escreveu assim: como devo orar? Ele disse: orarei com espírito, mas orarei também com entendimento. Aí ele diz: cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. Grande Deus. Toda música é uma pregação. Queira você ou não, perceba você ou não, quando você for cantar pelo santo amor de Deus, preste atenção na letra que vai cantar. Porque às vezes a pessoa canta um hino aqui que desvende o pastor. E como eu sou músico aos 15, 20 anos, fiquei 15 anos só em faculdade. Então eu sei o que eu estou falando. É mais fácil uma pessoa sair daqui com um sermão da música do que do pastor, porque a música fala mais forte dentro das pessoas do que a palavra falada. É mais fácil se lembrar do que foi cantado do que foi pregado. De modo que quem canta na casa de Deus, que recebe qualquer oportunidade, tem que fazer jus. Cadê o hino, meu amado? Hino 433. Não sei se vocês prestaram atenção. Vejam se o hino não é uma pregação. Aleluia, Jesus. Aleluia. 433. Nossas vozes jubilosas elevemos com fervor, pela vinda amistosa dos obreiros do Senhor. Obrigado, irmãos. Recebei os lutadores da mentira. É isso? Da verdade. Do amor. Demos a Jesus louvores que nos trouxe com vigor. Abraçai os bons soldados das fileiras de Jesus, aos que lutam denodados. Denodados é sem mancha. Denodado é sem nódoa. Para difundir a luz. Dos fiéis é bem superno trabalhar sem dilação, para fazer que o Rei Eterno reine em cada coração. Trabalhar nessa versão aqui está com T maiúsculo, não sei na sua. Porque quem publicou aqui entendeu que um obreiro é uma pessoa do trabalho. Eu sou obreiro da casa de Deus. Aí 10h30 da manhã o irmão não trabalha, nem de dia nem de noite. O irmão está lá, você liga na casa do irmão. Pastor, senhor irmão, estou precisando aqui, tem um problema aqui, estou precisando. Quem é, irmão? Meus amados, e vou dizer mais, vocês sabiam que a Bíblia fala de tudo quanto é coisa que você imagina? Eu ainda fui bonzinho, tem irmão que ainda põe a mão na boca para bocejar. A Bíblia diz que há obreiros tais, está no livro de Provérbios. Há obreiros tais que nem para bocejar põe a mão na boca. A Bíblia diz isso. Diz isso. Diz que ele tem preguiça. E ele diz assim lá no livro, diz assim: não põe a mão na boca nem para bocejar
visitar. Ele fala: não, cairá um frio danado hoje. Jesus um dia falou assim: ó, vocês sabem discernir como vai o tempo, se choverá ou se não choverá, mas não sabem discernir qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, meus amados, é que cada um de nós sejamos trabalhadores. Meus amados, eu não vim aqui pregar bobagens. Quem me conhece sabe que eu não brinco, eu não paro, eu sempre trabalho. Porque eu entendi um dia, eu nem sempre fui assim, evidentemente, que eu já dei muito trabalho com meu pai, meu velho pai, pastor uns 40 anos. Vinha na igreja, meu pai, você não vai tocar lá não? Tocar nada, mano. As meninas vão tocar lá com playback. Eu não era trabalhador, irmãos. Tudo bem. Se vocês me permitem, quero dar um nome longo. Quero dar um nome longo para essa conversa aqui, ó. Um obreiro inteiro. Fala comigo. Um obreiro inteiro. E dois que são passe meio. Ou, fala, ou. Aprendendo a ser obreiro. Com o samaritano. Meus amados, eu fiquei refletindo, falando: Senhor, o Senhor sabe que eu não gosto de chegar num lugar, nem improvisar e nem falar bobagem. Quero que o Senhor me instrua. E Deus me fez ver uma coisa diferente na parábola do samaritano. Na parábola do samaritano eu aprendi tantas coisas que confesso que, mesmo sendo trabalhador, fiquei em vergonha. Porque a palavra fala com vocês, mas fala primeiro comigo. Uma pessoa me perguntou assim um dia: você consegue viver aquilo que você prega? Eu disse à pessoa: olha, em primeiro lugar, eu nunca subi em altar algum dizendo que eu era a vestal da pureza. Em segundo lugar, eu prego sim uma ética muito elevada, da qual eu mesmo não posso suportar, porque Deus me ensinou que eu tenho que primeiro pregar para mim mesmo. Então, enquanto prego, saiba você que a palavra está servindo para mim, de modo que fico tranquilo para cobrar as coisas das pessoas, porque Deus tem cobrado de mim e me pediu que cobrasse dos outros. E cada um que é obreiro, eu quero convidar você. Se você não entende mais que deve cobrar, que deve ajudar o pastor, ajudar a liderança, eu quero convidar você a deixar de ser obreiro. Não seja nunca mais. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm mais se convertido, porque têm achado muitos e muitos crentes escandalosos. Gente que nem nós, que diz que é crente, mas não é. Se tem uma coisa que é uma desgraça social em igrejas atualmente, é uma desgraça chamada Facebook. Depois eu volto ao normal e falo que ele é bom. Diz que um menino, vou contar para vocês. Diz que um menino estava na porta de uma casa tentando apertar a campainha. Só que ele era muito baixinho. Ele conseguia ser mais baixinho que eu. E ele pulava e não alcançava. E ele pulava e não alcançava. Aí diz que passou um senhor. O senhor inocente passou lá e falou: o que foi, menino? Ele falou: eu quero apertar aqui a campainha. Aí o senhor foi lá e apertou a campainha. Depois que apertou a campainha, o menino falou assim: ó, agora nós vamos correr, porque o dono dessa casa é bravo. Vocês estão risados? Eu também rio. Quando eu escutei essa história,
e fiquei pensando numa coisa que nós cristãos, principalmente obreiros, tem feito no Facebook. Sabe o que é? A pessoa entra lá naquela porcaria, que vocês me desculpem, entra lá e vê uma frase lá atacando ninguém sabe quem é. Aí o irmão chega lá e compartilha com joia e não sabe que acabou de entrar numa treta que não era dele. É verdade. Às vezes a pessoa entrou lá no Facebook e estava falando mal do irmão que está do seu lado, e você entrou lá e deu joinha para ele, acabou de entrar numa briga que não era sua. Vai ter que correr porque o dono da casa é bravo. Mas ele é bom também, viu? Facebook é bom também. A bondade ou a malignidade dos sistemas depende das pessoas que operam. Se você for uma pessoa boa, o Facebook é uma ferramenta fantástica de trabalho com o obreiro. Se não for, vende o computador. Amém, irmãos? Amém. O que a igreja entende por obreiro, eu não sei, mas eu quero ler com você aqui, Lucas. Irmãos, eu sou assim, mas não mordo não, tá bom? Lucas capítulo 10. Versículo 25. Diz assim, ó. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o coração, e de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, com tudo, e ao teu próximo, como a ti mesmo. E disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Amado, deixa eu explicar aqui. Vocês podem olhar para mim um minuto? Vocês perceberam que aqui fala assim, que é um doutor da lei? Amém? Amém. Vamos tentar entender. Jesus estava lá em determinado lugar e chegou um doutor da lei. E o doutor da lei fez uma pergunta para Jesus que, na opinião dele, era uma pergunta muito difícil de se responder. E Jesus respondeu com uma facilidade tão grande que aquele homem ficou com vergonha perto das pessoas porque ele era um doutor. Aí o que ele fez? Ele não se deu por vencido. E aí piorou, né, irmãos? Com Jesus é assim, ou você se humilha e fala: Senhor, eu não sei, porque se tentar arrumar desculpa vai ficar pior. Aí ele tentou: Mas quem é meu próximo? Irmão, para Jesus. E Jesus respondeu: Faz isso. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, respondendo, disse: Agora, se você não gosta de ler a Bíblia, sinto muito. O meu amado pastor Daniel, Paulo, essa Bíblia tem. Enquanto ele folheava aqui, eu fiquei olhando para essa Bíblia, porque eu sou muito curioso. Quando eu estava no seminário, um dia aconteceu um negócio assim. A professora chegou para a gente e falou assim: Me dê uma Bíblia aí, gente, por favor. Aí eu estava mais perto dela, eu dei a minha Bíblia, essa aqui. Eu tenho um monte de Bíblia, mas eu prefiro essa daqui. Aí eu dei essa Bíblia aqui, aí ela olhou assim, a professora pegou essa Bíblia aqui e fez assim: Osni, que Bíblia suja, fedida. Aí uns colegas meus: Osni, tá louco, hein? A professora falou assim: Não. Quando um crente tem Bíblia cheirando a alfazema, tem coisa errada com ele. Bíblia de crente é rasgada, fedida, riscada, usada. Deus maravilhoso. Aleluia, eu sou todo respeito. Eu sou um orientador mesmo, eu não tenho medo, é a minha função. Vocês sabem que eu fico desconfiado com aquelas Bíblias cheias daquelas capinhas de pelúcia, sabia? Porque essas Bíblias, irmãos, é Bíblia de gente que gosta de colocar em frente. Vocês me desculpem, pode ser simplesmente uma opinião
tem conhecimento bíblico. Aleluia. Irmãos, eu dou aula de heresiologia há muito tempo. Dei aula mais ou menos uns 5 anos no seminário da Igreja Assembleia aqui do Ministério do Belém. Posso falar para vocês uma coisa com tranquilidade. Eu cansei de conversar com budistas, islâmicos. Vocês chamam de quê? Você vai conversar com eles? Os budistas? Você conversa com um budista e ele fala: não, porque Buda falou no Tripitaka. O cara fala assim. Você vai conversar com o espírita? Ele fala assim, o kardecista? Ele fala: não, Allan Kardec disse no livro dos Espíritos, na pergunta 723. Compare a pergunta 723 com a 432. Aí você vai conversar com o irmão. Você segue Jesus, Senhor? O que você gosta? Qual a passagem que você mais gosta, Jesus? João 3,13. Não sabe que Jesus falou as coisas. Por exemplo, se soubéssemos mesmo que Jesus falou, jogaríamos fora metade das músicas que se cantam hoje. Se a gente tivesse lido mesmo que Jesus deixou aqui, nós jogaríamos fora a maior parte dos DVDs que nós temos em casa, porque só ensinam bobagens, confissões diferentes, criticando até mesmo a liderança da nossa própria igreja. E digo nossa com o maior prazer, porque eu também sou muito, mas muito assembleiano. Aleluia. Amados, o que nós estamos fazendo? Jesus disse: descia o homem de Jerusalém para Jericó, descia. O homem descia. Tudo em Jesus tem alguma função. Jesus não fala palavra nenhuma à toa. Por isso que Jesus falou. Jesus falou assim: ó, vejam lá o que vocês vão dizer enquanto estiverem vivos, porque pelas palavras que vocês disserem, vocês serão justificados, e pelas palavras que vocês disserem, vocês serão condenados. Mateus 12. Aleluia. Vocês sabiam? E não é só a palavra falada. No Facebook, pensar é falar. Porque vocês sabiam que nós temos que rever muitas coisas sobre o que é pecado? Porque tem muita gente falando que é pecado que não é, e não é pecado que é. No livro de Isaías 5 está escrito assim: ai, irmãos, pensem comigo. Não sei se vocês estão me achando muito sério, mas meus amados, nós estamos vivendo um cristianismo assim meio tosco. Diz a Bíblia assim, Isaías capítulo 5: ai daqueles que dizem que o mal é bem e que o bem é mal, e não sabem discernir entre o que é esquerda e entre o que é direita. Oh Deus. Deus está em busca de obreiros corajosos. Obreiros covardes, a Bíblia diz para não ser frouxo. Meu Deus. Provérbios. Mas você sabia que se um dia a gente resolver pregar mesmo um monte de coisa da Bíblia, nós vamos apanhar pra caramba? Sabe o que eu fiz um dia na minha igreja? Eu fui pregar e falei: não vou pregar assim. Hoje eu vou ler. Peguei Mateus capítulo 5 e li do capítulo 5 até o 7 no altar. Ai Deus. Sabe o que as pessoas me falavam? Falavam: nunca tinha entendido aqueles versículos daquele jeito. E eu disse para alguns deles: claro, vocês tiraram os versículos do contexto, leem. Irmão, se tem uma coisa que me deixa bravo, vocês me desculpam, eu estou bravo. Eu vou naqueles irmãos, se alguém aí, não me desculpar, mas eu vou falar. Você olha aqueles irmãos, você olha no carro dele, tem lá assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, o quê? 13. E o 11 e o 12, quem leu? Lê o 11 e o 12, que é uma pancada. E eu digo a vocês, com a tristeza de estar vivendo aqui hoje junto com vocês, e vocês comigo, porque
presta atenção. Não vi aqui nada de bom. Eu garanto a vocês que o versículo 11 e o 12, a maioria das pessoas que dizem servir a Deus correm dele, porque ele ensina uma coisa que os DVDs dos pregadores ensinam errado. Os DVDs dos pregadores dizem que você tem que ser milionário. Tem um pastor americano chamado John Mavanzini. Sabe o que o John Mavanzini falou? Ele falou que Jesus não era pobre, que Jesus nunca andou de jumento, que esse texto está errado, que Jesus na verdade andava de cavalo puro sangue, importado do Egito, e não usava roupas pobres. Ele disse, escreveu no livro dele, Jesus na verdade usava cuecas de linho. Foi onde esse cara tirou isso? E vocês sabiam que vocês acompanham esse cara? Sabe quem é esse cara? Ele é amigo do Benny Hinn, que vende por aí bom dia Espírito Santo, e as pessoas compram e leem. Ele é amigo do Kenneth Hagin. Um obreiro tem que estar no nível acima, irmãos. Amém? Eu vim com esse discurso aqui assim mesmo, porque eu penso que eu estou falando com gente que quer trabalhar para Jesus num nível mais elevado. Esse negócio de arroz com feijão, oh, irmão, Jesus é bom, viu? Jesus é... Eu sei que Jesus é bom, mas leva um arrozinho também. Tiago escreveu isso. Tiago falou assim, ó, não despeça o irmão dizendo, vai em paz, mas faça alguma coisa de necessário para o corpo dele também. Obreiro. Sabe quem que é o obreiro? O obreiro é quem faz a obra de Deus. Verdade. Aleluia. A Bíblia diz, ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Fazer a obra de Deus relaxadamente é que nesses dois que eu vou mostrar aqui. Um obreiro inteiro e dois que são quase meio. Vamos falar dos que são quase meio. Vocês entenderam? Dois obreiros trabalhando, os dois quase que na meio. Ó, Lucas 10. Deixando, ó, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Tem várias pessoas pela metade nessa história aqui. Uma das pessoas que está pela metade você conhece. Eu duvido que você não conhece alguém que é daqui dessa igreja, que vinha cantar. Olha para frente, quem é dessa igreja aqui, por favor? Olha aqui para frente. Você não conhece algum lugar aqui onde tinha alguém que ficava e não está mais, está meio morto? Porque em todo lugar tem meio morto. Tá, mas eu vou cobrar mesmo, irmãos. Eu não vim aqui com malignidade. Você foi atrás dele? Tem uma palavra chamada capelania. As pessoas falam capelania é coisa de metodista. A palavra capelania significa simplesmente cuidar das pessoas, de vários tipos. Uma coisa que nós temos perdido um pouco, não perdemos totalmente, que muita gente ainda faz, graças a Deus. Mas as pessoas não tem mais aquele negócio assim de tentar ajudar o outro, de visitar o outro. Irmãos, estudar música e arte me ensinou um negócio. Eu percebi que há uns anos atrás as pessoas sentavam nas portas da... Amados, ele é um sacerdote. Quem está me entendendo? Diga amém. Ele é um sacerdote, mas ele não tem direção. O que você faz na igreja? Ah, eu sou do grupo de gestos, sou da coreografia da igreja. E é? Porra, mano, mas aquela sua amiga lá postou umas fotos lá, mano. E eu não vi você falar nada lá pra ela, mano. Um dia eu fui convidado para pregar no aniversário de um grupo de coreografia.
para escolher o 1 Coríntios capítulo 6. Aí eu liguei para a pessoa e falei: é esse tema mesmo? É esse aí mesmo. Aí eu percebi que a pessoa não tinha percebido o que é que o texto falar. Não podia ter escolhido aquele. Para começo de conversa, o texto diz que o corpo que você tem não é seu. Sabia? Verdade. A Bíblia diz que o corpo que você tem é emprestado. Deus emprestou para você usar. Aquele santo da igreja católica, que não era santo nada, mas falou uma coisa muito certa. O Francisco de Assis, ele falou: o corpo é o meu irmão raso. Eu entendo o que ele quis dizer. Ele quis dizer que o corpo é uma coisa que trabalha pela gente. Quando tem uma dorzinha, né? Dá uma dorzinha no joelho e começa a doer em tudo que é lugar. E a gente só lembra do corpo quando está com dor. Ou então quando está de frente para o espelho. Espelho, espelho mesmo. Tem alguém mais bonito do que eu? Só para filosofar um pouco, toma cuidado, porque o rapaz do espelho lá na história grega, ele morreu afogado, viu? Porque ele ficou olhando tanto assim no espelho d'água assim, que morreu afogado. Jesus. Meu Deus. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o servo do sacerdote. E vendo o que o sacerdote fez, irmão? Passou de largo. Eu tenho uma amiga, e um dia eu conversava com ela, uma mulher muito sábia. E um dia conversando com ela sobre esse negócio da gente fazer o trabalho de Deus, da gente ajudar pessoas, da gente cuidar de pessoas, ela fez uma observação que eu considero uma grande joia espiritual que eu guardo comigo. Ela tinha tido experiências com o espiritismo. E na conversa que a gente estava tendo e tal, então a gente falava sobre ajuda, ela falou: olha, porque você sabe muito bem que quando uma pessoa está caída, ela não olha de quem é a mão que está sendo estendida. Eita Deus. É verdade. Pastora, vão ter que orar. Por quê, mano? Porque o centro Meu Deus. de um bando lá embaixo está crescendo. Eles fizeram uma festa para as crianças, que foi um badalo. Aí o pastor às vezes tem vontade de falar: mas eu pedi para trazer um bolo para fazer uma festa para a criança, não trouxe. Verdade. Desse jeito. Obreiro, amados, vejam bem, eu fui chamado para pregar a palavra. Também não vim aqui atacar ninguém. Mas vou dizer uma coisa bem séria: obreiro? Não, obreiro não, irmãos. Obreiro é outra coisa. A palavra obreiro significa aquele que faz a obra. É verdade. É a obra. O que precisa ser feito? Varrer, estou lá. É para tocar, estou aqui. Obreiro. Continua. O sacerdote passou ao largo. É meio sacerdote isso daqui, irmãos. Não posso chamar de sacerdote. É que Jesus é tão generoso que chamou de sacerdote. Apesar de que ele não colocou um sacerdote, colocou certo, né? Amém, irmãos? Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. Irmão, depois vocês não vão bater lá fora não, né? Olha aqui. Aqui está dizendo assim, ó: servo sacerdote. E vendo, passou de lado. É engraçado, irmãos, porque Jesus Cristo falou aqui de dois meio obreiros, que é incrível a sabedoria de Jesus na palavra de Deus. Porque os dois que Jesus Cristo colocou aqui são os dois que, na verdade, de uns 20 anos para cá, no Brasil principalmente,
principalmente nos Estados Unidos, no Brasil, esses dois é que realmente estão trabalhando. Deixa eu tentar explicar para vocês. Quando o cristianismo se tornou mais católico, apostólico, romano, o papel das pessoas que estavam envolvidas com arte, música, dança, etc., essas coisas todas da igreja, ficou reduzido a classe zero. O único que continuou com um papel mais ativo eram os sacerdotes. Quem está me entendendo? Diga amém? Amém. Os sacerdotes. Só que deixa eu dizer uma coisa a vocês que eu descobri. Eu descobri que no Antigo Testamento só tem duas classes de pessoas que têm autorização formal para ensinar alguém. Tem uma terceira, mas a terceira é uma outra questão. Tem os profetas. Mas o profeta normalmente recebe de Deus e entrega para o povo. Não tem um trabalho necessariamente de instrução no dia a dia. No Antigo Testamento só tem duas pessoas que podem ensinar as pessoas. Sabe quem são? Os sacerdotes e os levitas. Sabe quem são os levitas? Os levitas são os cantores, o pessoal da coreografia, o pessoal do teatro, são as pessoas que mexem com arte. No livro de Neemias, capítulo 8, eu vi um negócio lá que me deixou preocupado, porque eu sou músico. E eu observei que Deus pediu para Moisés escrever o nome das pessoas, um monte de maneira. Sabe aquele livro lá? Tem um livro de números também, que a gente quer ler. A gente fala assim, ixi, mas não pode ler esse livro não, que tem muito nome. É nome de quê, que gerou não sei o 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 quê. Pois eu acho que você não veja mais assim, e vai ser bom para você. Aquilo ali é um sinal, aquilo ali é uma dica. A lição é, Deus conhece seu nome e está registrando tudo. Os levitas, por que as pessoas que mexem com arte foram anotadas um por um lá naquela lista? Lê em casa, Neemias capítulo 8. E Jesus, Ibani, Shabetai, vai falar o nome das pessoas. Que significa? Significa que Deus está de olho nas pessoas que têm um trabalho artístico na igreja. Porque é tão fundamental quanto aquele de orar pelo outro. Aliás, a Bíblia diz que o profeta, nós estamos acostumados, irmão. Mal acostumado. Nós estamos acostumados a pensar que o profeta é aquele que chega assim, né? Assim diz o Senhor, e dá 3 portais de combate. Não. Apesar de que eu sei Cristo também, viu? Eu sou pentecostal também. Essa é a questão. A questão é outra. Nós estamos acostumados a pensar que o profeta diz, não, a Bíblia diz no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1, está escrito assim, que a pessoa que toca, não fala que canta. Não fala que canta. Está dizendo que só o que toca. O que toca, ele é de uma tal maneira que quando ele toca, ele produz um som, ele profetiza, está escrito lá. Como que profetiza sem palavras? Não sei. Comece a orar e dedicar seu trabalho de tocar e dançar direito, você vai perceber. Cada gesto vai para mostrar a barriga do lado esquerdo e para o lado direito. É um movimento de cura de pessoas, de mostrar com um gesto o que se quer dizer, que vem lá da alma. Aleluia. O trabalho para ser obreiro é uma coisa muito necessária e urgente. Nós temos que cuidar de muitas, mas muitas fases da nossa vida. Irmãos, na verdade é o seguinte, quem me conhece sabe que no meu trabalho como pastor, aprendi com meu pai, uma coisa que meu pai me ensinou é: aposte em pessoas. Se eu conversar um dia com meu pai, eu falei, pai, mas eu assim, qualquer um. E meu pai falou, qualquer um não. Mas muitos você pode apostar sim. Mas é aquele problema, aposta nele. Eu falei, por quê? Ele falou, porque Jesus escolheu 12, cada um era de um tipo, um problemático, outro era Judas e outro era Pedro. Se o Pedro vivesse hoje, sabe como que o Pedro seria? Até a morte de Jesus? Pedro seria daquele que ele entra no Facebook e fala, é mesmo, amado, é mesmo, eu não concordo não. Vamos lá na casa dele que nós vamos passar e sair ali. Aí ele voltava lá, tá aí ainda? Tô levando ali espada. O Pedro era assim. Ou então é que nem os irmãos que falam hoje, fala como se fosse bonito, pensando que é bonito ser feio. Aqueles irmãos que falam, eu sou crente, mas meu braço não é não. Meus amados, isso não é língua de crente, pelo amor de Deus. Amados.
sério. O que eu quero pedir a você é que eu estou, na verdade, insistindo aqui, que a método que eu vim pregar aqui é: toma cuidado com sua vida, com o seu cotidiano. Veja onde você anda. Veja com quem você conversa. Toma muito cuidado. Irmãos, vou falar um negócio para vocês. Quem me conhece sabe aí que eu andei tomando umas pancadas um dia desse aí. Sabe por que eu tomei umas pancadas? Porque uma pessoa chegou para mim e falou assim: José, o que eu posso fazer com uma pessoa que serve a Deus já há um tempo? E falou para mim assim abertamente que, sendo homem, olha para uma mulher e não vê graça nenhuma. Aí eu respondi: será ele um eunuco que nem Jesus falou? Aí eu aceito. Porque há estes. E quero pedir a você que você não faça piadinha com aquele irmão que não casou. Porque o irmão não quer casar. Jesus diz que há pessoas que são eunucos porque nasceram assim. Direito. Mas a questão não era essa não. A questão é que o rapazinho lá, eu acho que na Bíblia dele, quando ele lia lá a criação, eu acho que na Bíblia dele tinha assim, ó: e tendo Deus terminado de criar Adão, criou Ivo. Meus amados, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu subi lá no altar daquela igreja e vou falar aqui também. A minha Bíblia diz que se um homem deitar com outra para matar os dois, olha, ninguém vai sair daqui e não matar ninguém, não é? Graças a Deus, Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós, mas continua sendo pecado. Sensacional, Jesus tem que pegar o evangelho contextualizado, relativizado. Eu tenho um amigo lá de Franco da Rocha, e ele chegou um dia para mim e falou assim: ô Zé, o que você sabe de uma conversa? Você sabe não, Zé, que cada um tem sua verdade. Aí o pastor falou, mas eu tenho sua. Não, tem coisa que sim, mas tem coisa que não. Aí ele falou: na verdade, cada um tem sua verdade. As pessoas não falam assim atualmente? Não falam? Mas deixa eu contar para vocês uma história e eu termino. Contei para o meu amigo, falei: meu amigo, isso aqui, você está dizendo que cada um tem sua verdade? O que é certo para um é errado para o outro? Ah, é? Então deixa eu te contar isso, cara. Falei para ele, ó: um homem estava no mercado dele. É uma história verídica que aconteceu, irmãos. Um homem estava no mercado e ele estava no caixa. E ele era relativista, desse que fica falando que cada um tem sua verdade. E junto do caixa dele estava um amigo dele que era cristão, que falava: não, Jesus é a verdade. Existe coisa que é falso. Tem a verdade, tem a mentira. E aquelas conversas de crente. Crente sério, salvo. E o homem: não, que cada um tem sua verdade. E nisso entrou um cara para roubar o mercado. Só que o cara, como era um ladrãozinho meio pé de chinelo, ficou com medo de enquadrar o rapaz perto do outro. Então ele ficou disfarçando ali pelas prateleiras, disfarçando, e escutou a conversa. Foi embora. À tarde o ladrão voltou. Com a arma em punho, chegou lá no cara do mercado e falou: dá a grana aí, mano. O cara: não, pelo amor de Deus, você acha mesmo que é sério fazer isso aí? Eu estou precisando pagar minhas contas. Não fala um negócio desse comigo, né? O ladrão olhou para ele e falou: você vem falar para mim o que é certo e errado, rapaz? Eu estava aqui e escutei você falar que cada um tem sua verdade. O que é certo para um é errado. Para você é errado eu te roubar, mas para mim é certo. Eu acho que na verdade eu deveria ser rico há mais tempo. Daí a grana, que eu vou levar. Tem um monte de crente assim que está falando, fazendo concessões porque o amigo assim, o amigo é importante, e não vou falar. Tem que falar mesmo, irmão. Preguei um dia sobre reis, que falava sobre aquele bando de gente, tudo pervertida que tem no Velho Testamento. Que isso, vocês não se enganem, se tem um lugar que tem gente pervertida no Antigo Testamento. Por que vocês acham que a Bíblia fala assim que não é para homem ter relações sexuais com animais? Porque se tinha. E tem muita gente que ainda vive que fala no altar: é, quando eu era no Nordeste. O cara aprende
comigo uns dias. E agora estão me procurando. Mas e aí? Eu sou o mesmo, rapaz. Se quisesse. Amém, irmãos? Para terminar, que eu estou falando demais. Ó, certo? De igual modo também um levita, comigo, irmãos. Versículo 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Meus amados, olha a sabedoria da Bíblia. Falou justamente de um levita, que é todos os irmãos que estão envolvidos com trabalhos mais artísticos na igreja. Vocês sabiam que Deus pode aceitar do irmãozinho, da irmãzinha desafinada, quando ele fala assim, ó: mas irmão, vou cantar um hino aqui, não está muito bem e tal. Jesus aceita com uma carinha. A pessoa quer ler. E erra o passo. E quando o culto acaba, você errou, Jesus! Irmãos, eu fiquei 15 anos na universidade, eu dou aula de música e arte, eu sei do que eu estou falando. Quando eu tinha 5 anos, eu tinha uma dupla com a minha irmã, aqueles cantorzinhos assim, sabe? Aqueles caipirinhas. Quando Jesus ia passando em Jericó, estava um homem chamado Zaqueu. Eu cantava com a minha irmã com 5 anos, eu sei do que eu estou falando. Mas quando a pessoa é uma pessoa de Deus, que tem um trabalho, tem uma função de levita, e desafina, e toca errado, pode não, pode não, pode não. Porque a Bíblia diz no livro de Crônicas assim, ó: e Quenaías foi escolhido para o ministério levita, porque era perito naquilo que fazia quando cantava. E o Davi, que escolheu Quenaías, falou assim, ó: tocai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Salmo 33, versículo 3. Não é para tocar devagar, é para tocar bem. E é com júbilo, né? Gente que toca pra caramba assim, toca muito, mas é assim. É só para ele. Não, eu vou falar que eu vou tocar com júbilo. Amém, irmãos? Aqui eu falei para os irmãos uma parte do que é ser obreiro. Eu sei que se outras pessoas chegarem até aqui, Deus vai usar para falar também outras coisas. Isso aqui não é tudo, mas há muito mais. Eu quero falar só sobre o último. Mas o samaritano que ia de viagem, olha o samaritano. O samaritano não era um casamento, ele estava em viagem. Alguém aqui viaja assim sem querer? Estava em viagem, ó. Estava em viagem. Chegou ao quê? Chegou onde, irmãos? Ao pé dele. Quem que versículo que chegou na cabeça? Porque o homem já estava fragilizado. Vamos começar pelo lado também, está mais fragilizado. O ser humano, no pé, onde passa um monte de lugar. Chegar pelo pé, procurar saber de onde vem. Quem leu aquele Sherlock Holmes? E pode entender alguma coisa aqui. Teve um episódio de Sherlock Holmes que tem um cara caído numa praça, choveu, e aí ninguém sabe de onde o homem veio, morreu. Ninguém sabe de onde o homem veio. Ninguém sabe. E era uma praça com pedra, ninguém sabe se subiu, se descia. Aí chega lá para o Sherlock Holmes e ele fala: deixa eu olhar para os pés dele. Por que para os pés? Porque como ele tem um sapatinho de camurça, eu vou olhar para as dobrinhas da camurça e vou ver se ele estava descendo ou se estava subindo. Então o pé, chegar a uma pessoa pelo pé, também significa curvar-se. Quando você tenta ajudar uma pessoa que está fragilizada, ele pode sentir que você está lá atacando ele. Então começar pelo pé é começar com a situação: irmão, vim ajudar você porque Jesus me mandou. Não. Amado, eu vim ajudar você aqui, tentar, sei lá, eu vim aqui ouvir você. O que eu posso te servir, irmão? Posso servir você alguma coisa? Está precisando? Amado, o que eu posso ser útil? Isso é começar pelos pés. Amém, irmãos? Amém. Por que não começa pela cabeça? Porque você não pode chegar lá e falar assim: eu vim aqui para explicar para você o que foi, o que aconteceu naquela questão lá na igreja naquele dia. Porque você não estava lá. Mas eu vi de onde eu estava. Eu vi que a irmã do lado esquerdo deu uma piscadela com o lado direito, que cruzou com o outro, que o outro recebeu e reverberou no altar.
Isso é mente. Ajudar não é só com a mente. Chegar lá e falar: Amado, está precisando do quê? Esse é o português claro. Está precisando do quê? Samaritano. E o samaritano ia chegou até perto dele vendo, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Amados, eu não quero que você seja, cada um de vocês, eu não quero que você seja como aqueles outros dois que são meios obreiros. Nós temos que ser obreiro inteiro. É engraçado, mas porque eu escuto muitas vezes assim, coisas belíssimas que Deus tem falado, pregadores falando, coisas lindas, em igrejas. Quando fala do samaritano, eu me lembro, recordo recentemente que eu ouvi uma palavra, um homem pregou, Deus usou muito aquele homem, mas eu fiquei observando uma coisa. O irmão falava assim: se você está se sentindo como um samaritano, eu também estou falando para você. Porque o samaritano era rejeitado. Então você está sentindo como um samaritano, as pessoas, glória a Deus. E é verdade, muitas vezes a gente se sente que nem um samaritano, rejeitado por um e por outro. Mas de repente o irmão falou que o samaritano trabalhava. Aí o aleluia e glória a Deus. Não, Senhor, o Senhor tem falado comigo hoje, nessa noite, que eu sou um samaritano, que posso até ter sido rejeitado, só que eu não vou rejeitar o trabalho, porque o samaritano foi rejeitado pelas pessoas, mas não rejeitou o trabalhar. Tem que trabalhar. Quem quer ser bom samaritano tem que trabalhar. E ó, o texto diz assim ainda que o samaritano teve compaixão. Fala comigo, compaixão. Compaixão. Com quer dizer junto. Paixão quer dizer sofrimento. Compaixão é sofrer junto. Amém, irmãos? Amém. O samaritano é o obreiro que é inteiro. Os outros dois juntos não dá meio. Amados, eu quero pedir a vocês, para a gente terminar, não seja meio obreiro. Verdade. Ou é ou não é. Eu estou terminando de escrever uma apostila para ministros de música. E lá pelas tantas eu escrevi um capítulo assim: quando o sonho se torna pesadelo. Que é o seguinte: os pastores aqui podem falar melhor do que qualquer um de nós. A pessoa visita a igreja uma vez, estava parado, tudo quebrado, parecendo um homem aqui, que os ladrões bateram nele. Aí o pastor da igreja, depois de um tempo, chama a pessoa e fala: amado, eu descobri que você dança, que você canta, que você toca. Vamos fazer o seguinte: você não quer uma oportunidade assim e tal? Amados, no dia que a pessoa vai cantar na igreja, você passa na porta da casa dele e o CD está lá. Bruna Carla, das 7 às 7. E canta, e canta, e canta, e canta, e canta, e canta. Muitas vezes se treina e é uma maravilha e fala: tô bonito, tô bonita, tô com frio na barriga. Por quê? Porque eu vou cantar hoje, só isso. Vem aqui e canta, mais ou menos, porque está nervoso. Olha para trás, saúda cada um da liderança. Só falta vir aqui e beijar: obrigado, 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 obrigado. Passaram os dias. Irmão, o pastor chega aqui e fala assim: irmão, você prepara aquele lá. Irmão, você prepara. Pastor, mas foi falar agora, pastor. Você falar mês passado, pastor. O sonho virou pesadelo. Meu Deus. Queria tocar, estava doido para tocar, doidinho para tocar. Agora parece a raposa. O Esopo, da fábula do grego lá, ele disse que a raposa passou um dia numa plantação de uva e enfiava a pata para pegar a uva assim, e conseguiu pegar uma e duas, né? Mas a pata dela não alcançava. Aí passou alguém e tirou sarro da raposa: raposa, não consegue pegar nada. Ela falou: não, que
nós não podemos ser meio obreiros. Temos que ser obreiros inteiros. Inclusive, seja bem-vindo ao trabalho de Jesus. Inclusive para nego te ligar 2 horas da manhã. Meu Deus. Pastor, você tem que vir aqui, o couro está comendo. Quando eu tinha uns 11 anos de idade, 10 anos de idade mais ou menos, de 8, sei lá, uns 10 anos, eu me lembro que um dia eu acordei com um barulhão na minha casa e meu pai falou assim: vamos mulher, vamos mulher, vamos mulher, vamos logo mulher. Aí eu não entendi muito bem o que era, fui junto. Umas 2 horas da manhã. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Na porta daquela casa tinha um vidro quebrado e manchado de sangue. Quando meu pai chegou lá, eram 2 pessoas da igreja. Esses crentes, sabe? Que envergonha. Eu tinha uns 10 anos, já tenho 20 anos, até hoje eu tenho raiva daqueles irmãos. O pastor tem raiva. Se você quiser interpretar diferente, para me acusar, interpreta. Eu não estou falando raiva decente. Está assim de crente até hoje, que ainda continua dando esses trabalhos. E você sabia que Deus chamou você e eu como obreiros para a gente tentar ajudar e diminuir um pouco isso, porque acabar nunca vai acabar? Porque Jesus me ensinou a fazer uma conta. Eu até escrevi um texto que se chama 12 menos 1. Jesus me ensinou que de cada 12 crentes, 1 é Judas. E não retiro, irmão. Jesus me ensinou isso. De cada 12, e Jesus, eu acho que Jesus depois quis dar outra lição. Porque em outro lugar ele falou que de 10, 5 não presta. Depois eu te conto que eu não vi essa, vou ficar com essa conta. De 12, amado, não seja esse 1. Seja dos 11. Amém, amados? Amém. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero agradecer a confiança. Pastor, Deus te abençoe. Amém. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Jesus, tu és vivo, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. É maravilhoso. Eu ainda digo que tem o prêmio, que ele é a metade e meio. Você sabia que tem o prêmio e ele não tem certeza da chamada dele? Quando o obreiro ele é separado, é porque a obra precisa do obreiro. Deus não chamou o obreiro para ficar deitado em casa assistindo televisão.